Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o primeiro noticiário que todas as semanas aborda a principal notícia que marca a sociedade portuguesa, espanhola e não só. Comigo para mais uma edição tenho o meu colega Pablo González. Olá Pablo, tudo bem? Olá, tudo bem? As notícias da semana em Espanha foram quais? Pues la primera que he seleccionado es sobre una asociación cívica Ciudad Badajoz que propone incluir el portugués en el callejero. La segunda es sobre Río de Janeiro que propone 2 fortificaciones del Brasil hispánico como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y por último, el Festival Internacional Irrayano de Cine Periferias que vuelve a su 9ª edición con lo mejor de los 2 lados de la raya. Então vamos começar com Badajoz. A associação tem esta proposta de incluir o português. Porquê o português? Bueno, en primer lugar porque es una eurociudad, ¿no? Y la eurociudad en concreto es Badajoz, Elvas y Campomayor. Esta asociación considera que puede ser, bueno, una forma de unir, de cohesionar el territorio mediante la inclusión del portugués en el callejero de la capital pacense, es decir, en todos sus carteles y señalizaciones. Consideran que bueno, el portugués en la práctica es la segunda lengua de Extremadura, si está en el sistema educativo, y consideran que también puede aumentar el sentido de pertenencia a la raya y a la eurociudad en particular, ¿no? También en el sentido de dar visibilidad al núcleo transfronterizo y ahora también para que los habitantes de Badajoz, pues bueno, practiquen un poco el oído, retengan algún tipo de vocabulario portugués y al fin y al cabo den sustento, den apoyo a esa identidad de la eurociudad. Essa ideia é o que já existe em Macau. Em Macau temos os sinais da rua em mandarim, em português e acho que alguns também estão em inglês. También existe en Olivenza y en Táliga también, que es otra que está también en la misma comarca. También están todas las calles en los 2 idiomas, por lo menos lo que es los nombres de las calles. Las señalizaciones y eso, pues depende cuáles, habrá algunas que sí y otras que no. Sim, sim. Então passamos para a segunda, desta vez no Brasil. Quais é que são as fortificações hispânicas que são candidatas a Património da Humanidade? Bueno, Río de Janeiro se esfuerzan, ¿no?, para que 2 de sus fortificaciones coloniales construidas por el rey Felipe II de España, primero de Portugal, también sean inscritas en la selecta lista de la UNESCO. La candidatura brasileña tiene 19 de sus más de 500 fortificaciones, entre ellas la de Santa Cruz de Barra y São João, para la aprobación de la UNESCO y que sean inscritas como bienes del patrimonio mundial. José Antonio Oyuela, que es experto en este tipo de fortificaciones, que la historiografía oficial de Brasil permanece bastante, aparece como bastante oculta, se le da poca valor a ese periodo histórico, pues ha recordado que 10 de los 19 fuertes elegidos fueron inicialmente construidos o fundados por ingenieros a las órdenes de España durante el periodo de la Unión Ibérica de 1580 a 1640, en el que Portugal y España tuvieron una misma corona, especialmente durante el reinado de Felipe III de España, segundo de Portugal, entre los años 1598 y 1621. Él dice que ingenieros como Batista Antonelli, Gaspar Sampérez, Francisco Frías da Mesquita o Tiburcio Zapanocchi, a las órdenes de los Felipes, Felipe II, III y IV, sentaron las bases del sistema de fortificación de Brasil. Las 2 fortalezas en particular de Río de Janeiro son la primera Santa Cruz de la Barra, que es la sede de la artillería divisionaria de la primera división, y la otra de São João es la sede de la Escuela de Educación Física del Ejército brasileño. Pues son bastante simbólicas, ¿no?, y bastante
bueno, preciosas en el sentido de su inserción en ese paisaje típico de Río de Janeiro. Y afirma este especialista, Oyuela, que esos dos fuertes de Río de Janeiro los firmó Felipe II en Madrid a recibir un informe de Battista Antonelli, la petición de Salvador Cogellar de Sá, el gobernador de la capitanía. Agora, a nossa última notícia do lado espanhol, temos a volta dos eventos. Então, temos a volta do Festival de Cinema Periferias. Como é que vai acontecer o festival este ano? Bueno, pues este año vuelve, va a ser entre el 13 y el 20 de agosto y con su modelo habitual de itinerancia por pueblos en el entorno de Valencia de Alcántara, de Cáceres y Marvão en Portugal. Pero se hace en diferentes lugares, nunca más, mejor dicho, lugares cinematográficos, ¿no? Lugares de ruinas históricas con pasado romano, puentes medievales, antiguas estaciones de tren, lugares transfronterizos remotos, y ahí se van a exponer pues, sobre todo películas de autor, documentales, etc. ¿no? Hay muchas películas españolas, pero también las va a haber portuguesas, ¿no? Como aquí damos énfasis mucho al lado luso, voy a comentar solo las portuguesas. En este caso va a estar Surdina de Rodrigo Arellas, Laberinto da Saudade y José y Pilar de Miguel González Méndez, de dos autores iberistas, Mar Infinito de Carlos Amaral o Movimiento de las Cosas de Manuela Serra, Amor Fati de Claudia Barellán, Alma de un ciclista de Nuno Tavares y Bossa Negra del director luso-brasileño Rafael Gómez de Silva. Sí, Pilar es muy Entonces, sí, realmente es una cosa muy atractiva porque podéis imaginar un lugar, pues eso, limpio de contaminaciones, con la tranquilidad fuera de las ciudades, pues poder con la calma disfrutar de películas que, bueno, de fuerte contenido cultural o, digamos, con más filosofía, ¿no? Como la propia de Laberinto de Saudade. Pues realmente imaginemos, ¿no? En proyecciones incluso nocturnas, pues es algo bastante espectacular, ¿vale? Pero el festival no solo se va a quedar ahí, sino que también va a poner películas online y, bueno, incluso ya ha habido una presentación en Marco, que es otro de estos lugares especiales de la Raya que varias veces hemos comentado, donde está el puente internacional más pequeño del mundo, donde esa raya está más difusa y donde se presentó ahí la película de Surdina. Entonces, todo aquel que pueda ir va a disfrutar mucho de este festival. Bueno, hasta aquí son mis 3 temas de esta semana. Coméntanos, Andrea, cuáles han sido los tuyos. Bem, começamos com a luz verde para a Web Summit, a peregrinação dos símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude e a abertura de uma nova instalação na Central de Almaraz. Bien, pues comencemos con Web Summit 2021. Este año vuelve a modo presencial, ¿es así, no? Exatamente, então Paddy Cosgrave, que é o diretor, o criador da Web Summit, que é a maior cimeira tecnológica do mundo, recorreu à sua página de Twitter para anunciar que havia luz verde e que esperava todos de volta a Lisboa. Depois de um ano que, devido à pandemia, teve que ser feito totalmente online, foi a edição mais custosa de sempre para os cofres da Web Summit e a que menos deu a ganhar ao Estado português, já que sem ser presencial, hotéis e restaurantes não ganharam rigorosamente nada. Voltamos a ter a Cimeira em Portugal, em Lisboa, na Altice Arena, de 1 a 4 de novembro. Então, para além deste anúncio da volta da Cimeira Tecnológica, também foram apresentados os primeiros 150 oradores. Então, desta lista temos nomes como Brad Smith, que é o presidente do gigante Microsoft, o futebolista do Barcelona Gerard Piqué, o ex-futebolista do Real Madrid, Futebol Clube do Porto e Carcasilhas, a portuguesa Daniela Braga,
Então, Daniela Braga, nada mais, nada menos, é do que um dos membros da palavra que está muito em voga em Portugal, da Task Force que Joe Biden criou da Casa Branca para o estudo da inteligência artificial. E, como não podia deixar de faltar, desde 2016 tem marcado presença, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Normalmente, um faz o discurso de abertura e o outro faz o discurso de encerramento deste evento. Então, mas estes são só os primeiros speakers que vão ter a oportunidade de dar as suas perspectivas sobre o mundo e sobre o seu trabalho a uma plateia que, em anos normais, não sabemos muito bem como vai ser este ano, mas em anos normais costumava contar com 1.250 startups, 1.500 jornalistas de todo o mundo e cerca de 700 investidores que vinham a Portugal para assistir e não só a estas conferências, mas também procurar novos projetos onde investir. Muy bien, pues estaremos atentos de esta cumbre tan importante y pasamos ahora a otra cumbre, ¿no? En este caso, la Jornada Mundial de la Juventud, donde implica actividades que realzan, ¿no?, la hermandad ibérica. Coméntanos. Bem, as Jornadas Mundiais da Juventude, que vão só acontecer em 2023, tiveram que ser adiadas um ano devido à pandemia, para garantir que em 2023 seria possível juntar toda a gente como deve ser. Elas vão só acontecer nessa data, mas os seus símbolos vão chegar já neste outono à Península Ibérica. Então, acabámos os Jogos Olímpicos há pouco tempo, vamos fazer um paralelo, pode parecer algo estranho. Então, antes dos Jogos, há a tocha que vai passando de cidade em cidade do país anfitrião. Aqui vamos fazer a mesma coisa, vamos ter os dois símbolos, a cruz, que é uma cruz monumental, e a Nossa Senhora Silus Populi Romani, que é usada pelo Papa. Estes dois símbolos vão andar pela Península Ibérica durante este outono. Vão começar por entrar em Espanha no dia 5 de setembro, onde vão ser recebidas na paróquia de Maria Auxiliadora de Fuentes de Onhoro, na Diocese de Ciudad. Depois disso vamos ter um roteiro que vai passar por todas as cidades, ou quase todas as cidades espanholas. Nas mais pequenas irá estar apenas um dia, nas maiores, como é o caso de Sevilha, Madrid, Barcelona, vão estar entre 3 a 4 dias e também vão dar um saltinho às Ilhas Canárias. O último dia desta peregrinação para a Espanha vai acontecer em Ayamonte, no dia 29 de outubro. Vai haver uma cerimónia de despedida destas figuras e depois a passagem para Portugal irá ser pelo Guadiana. Depois, no lado português, irá acontecer um trajeto muito semelhante, onde as figuras irão estar em todo o país para os jovens, e não só jovens, poderem ter contacto com elas. Bem, as Jornadas Mundiais da Juventude vão para a sua 33ª edição, vão acontecer aqui em Lisboa em 2023, já há mote para as jornadas e também já há uma música, um hino oficial, que é o A Prece no Ar, e há mesmo prece no ar para terminar isto tudo. Muy bien, es importante ese momento en Ayamonte porque allí hay una eurociudad, así que también habrá ahí un simbolismo de la raya. Y bueno, ahora nos vamos a Almaraz, ¿no? El Observatorio Ibérico de Energía alerta del peligro de estos nuevos proyectos de almacenamiento. Coméntanos. Bem, então voltamos a Almaraz e à energia nuclear. Então foi anunciado, o Observatório Ibérico da Energia anunciou a construção de uma instalação. Esta instalação em Almaraz vai servir para armazenar de forma temporária, mas armazenar o chamado lixo nuclear. Então, em Espanha temos 7 plantas de energia nuclear e Almaraz vai receber o lixo de 4. Logo, metade das instalações, isto tudo é apenas 100 km de Portugal. E o Observatório
alerta e, para além de alertar, questiona os dois governos se antes deste anúncio feito no Conselho de Ministros do lado espanhol, em que a Endesa ia ter um contrato de 220 milhões de euros para mais este negócio, se houve uma conversa entre os dois governos, já que isto é uma situação que afeta ambas as partes, relembrando outra vez os perigos nucleares e de acontecer situações como aconteceram em Chernobyl ou no Japão. No caso de Espanha, que já que Portugal não tem centrais nucleares, no caso de Espanha, 40% da energia consumida no país vem destas centrais, mas o governo espanhol, o governo de Pedro Sánchez, quer que até 2035 as mesmas comecem a fechar. Comecem a fechar, mas temos a construção de novas instalações que em parte também irão servir para tentar diminuir a dependência que Espanha tem de França, já que desde 2017 Espanha está a mandar parte do seu lixo nuclear para o país galês e a fatura, desde 2017 até então, a fatura já chega aos 110 milhões de euros. No caso português, não temos essa questão de resíduos nucleares, mas também temos outros problemas ambientais. Vou só fazer uma pequena nota de rodapé sobre os problemas que existem em Portugal. Então, Portugal tem um grande problema com aterros ilegais a céu aberto. Aterros ilegais esses, onde temos plástico que acaba por contaminar não só o solo, mas os próprios elementos que consumimos. Em Portugal, são produzidos cerca de 8 mil toneladas de resíduos químicos e em zonas que pensaríamos que seria impossível acontecer tal coisa, como é o caso de reservas naturais. Eu estou inserida dentro de um espaço que na realidade é uma reserva natural, que é o Parque Natural da Serra da Rábida, que fez e tudo anos há relativamente pouco tempo. 45 anos de existência. E há aqui uma praia que é considerada uma das praias selvagens mais famosas do mundo, que é alvo de descargas de lixo ilegal que ninguém as consegue controlar. E este é um dos grandes problemas em Portugal. Por isso, simplesmente, quando acordamos de manhã, vemos e temos um rio ou um riacho cheio de espuma, como a espuma que existe numa banheira, depois de tomarmos banho, e existem multas, como é óbvio, mas ainda o problema é que ainda não temos formas de conseguir prevenir as descargas antes de que as mesmas aconteçam, porque as multas ainda são relativamente baixas. Só mandar lixo, que Portugal manda lixo para queimar na Roménia. Mandar lixo para a Roménia, uma tonelada de lixo custa 17 euros. Ou seja, uma empresa, se tem uma multa de 17 euros, pode fazer o que quiser. Pues sí, esos datos impresionan y esperemos que el Estado portugués invierta para controlar mejor esas descargas en esas bellas playas que nos comentas. Obrigado, Andreia. Este ha sido el repaso del semanal de las principales noticias en la península ibérica. Nos podéis encontrar en eltrapecio.eu y seguirnos en redes sociales y YouTube. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias. Até a próxima!